Lucas 17:11. A palavra do Senhor diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai do céu, nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos dê graça nessa manhã para entender a tua palavra. Oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele fala sobre agradecer. É o tema central, agradecer a Deus. Gratidão é o centro do texto. E a pergunta que vem para nós, se somente um voltou, por que agradecemos tão pouco? Por que temos essa sensação no coração de que, às vezes, sentimos que o mundo é ingrato conosco? Por que não brota no coração humano essa gratidão contínua, esse desejo pela vida e essa alegria no viver? Vou contar uma história para vocês. Diz que uma mãe pegou a sua filha e levou até a feira. E pararam numa barraca bonita e começaram a escolher as frutas. Então o dono da barraca pegou uma fruta bonita e deu à criança. E a mamãe olhou para a filha e disse assim: Filha, como é que fala? A menina olhou para a fruta, olhou para o homem e disse: O senhor descasca? Ou seja, faz parte do coração humano não agradecer. Nós não sabemos. É uma falha da humanidade. É por isso que nós precisamos educar aos nossos filhos. A gratidão não nasce conosco. Precisamos aprender. Precisamos construir dentro dessa falha humana. É por isso que nós agradecemos tão pouco. Principalmente a Deus. Principalmente àquele que é o autor da vida. Não agradecemos porque ainda não aprendemos a ter um coração grato. Se observarmos ao nosso redor, vemos poucas pessoas realmente gratas. O comum é ver pessoas reclamando, murmurando, achando tudo ruim, tudo difícil. Sempre está faltando alguma coisa. É interessante você perceber a gratidão por uma outra condição. Sêneca diz que quando agradecemos o benefício, nós pagamos a primeira parte da nossa dívida. Isso é lindíssimo. Quando alguém faz algo por nós, agradecer é a primeira parte da dívida, ou seja, gratidão é uma espécie de dívida que eu tenho que agradecer a outra pessoa que fez um benefício por mim. É como se eu devesse a essa pessoa o tempo inteiro. Observe que quem é grato é como se ele tivesse uma dívida para com o mundo. Tudo que vem é bastante. O ingrato é justamente o inverso. O mundo lhe deve, as pessoas lhe devem. O ingrato, nada está bom. Você pode ter o universo, ainda está ruim. Você sente que todo mundo está te devendo, percebe? O grato é o inverso. Eu devo ao mundo, eu devo a tudo que tenho, eu tenho tanto, ainda que seja pouco.
que o meu coração já acorda dizendo assim: estou vivo, bendito seja Deus. Eu devo a Deus a minha vida, eu devo o ar que eu respiro, eu devo o amor que eu recebo, eu devo o teto que tenho, eu devo a comida que eu como, percebe? A gratidão é como se você tivesse todo instante derramando sobre o mundo a alegria que você tem de estar vivo. Descobriu-se que a gratidão, irmãos, estimula a liberação de ocitocina. Olha que negócio interessante. A ocitocina estimula o afeto, traz tranquilidade, reduz a ansiedade e retira a fobia. Que coisa louca. Estudos têm revelado que pessoas gratas são mais alegres. Tem um cientista chamado Shaw Archer, que é da Universidade de Harvard. Ele trabalha só com isso. Ele escreveu um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eles estudaram durante mais de 75 anos os grandes e brilhantes alunos de Harvard. Eles estudaram todas essas pessoas durante 75 anos. Os que foram extremamente bem-sucedidos, aqueles que não foram tanto, aqueles que continuaram casados por toda a vida e aqueles que se separaram, eles estudaram. E eles perceberam que havia um tipo de pessoa que sabia viver, independente das circunstâncias. E eles notaram que dentre todos esses alunos, os que eram mais longevos e os que sabiam viver tinham uma característica em comum. Eles eram gratos. Tendo pouco ou tendo muito. Tendo alcançado grandes coisas ou não tendo alcançado nada. Eles aprenderam a viver com aquilo que eles tinham. Estudos descobriram que exercer a gratidão não só dissipa o medo, mas retira a angústia do coração, tira o sentimento de raiva. A gratidão controla as emoções em estados mentais tóxicos, ou seja, aquelas repetições que vêm na nossa mente quando eu entendo que eu estou vivo e que vivo para a glória de Deus e meu coração se enche de alegria. Eu consigo passar por todas essas circunstâncias. Estudos demonstram que pessoas que começam um dia agradecendo e encerram o dia lembrando os motivos que fizeram daquele dia um dia especial são mais felizes e mais longevas. O que é que isso quer dizer, irmãos? Por que o pastor está falando de ciência? Eu estou falando porque para a gratidão existir, precisa ser construída em nosso pensamento. Eu preciso aprender a construir um coração grato. Eu preciso pensar na gratidão. Não é dizendo gratidão, como as pessoas estão fazendo hoje, né? Ah, gratidão. Não diz mais muito obrigado, né? Aliás, obrigado é uma palavra perfeita. Só o português tem. Quando você faz algo a mim, eu digo obrigado. Eu estou obrigado a fazer o mesmo por você. Esse é o significado da língua portuguesa. E é perfeito. Não é gratidão. Se eu ficar dizendo gratidão para o mundo, escrevendo, tatuando no corpo, isso não vai me fazer mais grato, percebe? O que vai fazer com que eu realmente seja grato é conquistar um coração que olha para a vida sempre satisfeito, porque eu estou sempre em dívida para com o mundo, para com o outro, para com Deus e para com todas as coisas. Portanto, eu preciso aprender a gerar um sentimento de gratidão no meu coração. Irmãos, isso é uma escolha. E isso deve ser construído no meu dia a dia. É um sentimento interno que transforma a minha forma de pensar e de ver a vida. De observar todas as coisas, render o que é bom. De entender que no mundo eu tenho aflições, mas Jesus venceu o mundo, portanto eu posso ter confiança de que as coisas vão passar. Quando terminamos a nossa aula ali, da EBD,
Lara chegou perto de mim e disse assim, eu lembrei de uma frase bacana, que diz assim, tá tudo bem com você? Tá dando tudo certo? Vai passar. Tá dando tudo errado? Tá tudo mal? Vai passar também, porque tudo passa. Portanto, eu tenho que aprender a ser grato ou alegre em toda e qualquer situação. A palavra de Deus diz isso. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Eu tenho que aprender a ser grato em tudo. Mas por que nós não somos gratos? O nosso texto nos dá algumas pistas. A primeira verdade que eu quero que vocês entendam é que agradecemos pouco porque só lembramos de Deus quando as coisas vão mal, quando há problemas, quando estamos em necessidade. Olha o texto. Jesus está indo para Jerusalém e passa por dentro de Samaria, um lugar que nenhum judeu passa. Jesus diz, não, eu vou por dentro de Samaria porque eu também vivo para pregar para os samaritanos. Apesar dos judeus acreditarem que os samaritanos não mereciam. Jesus atravessa pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, eles não podiam se aproximar porque eram leprosos. E lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. 10. Um coral de vozes. No meio da dificuldade, a gente faz coral. A gente grita junto. A gente se aninha um no outro para dizer a gente precisa de ajuda. E eles estão ali reunidos, clamando em coro, vem Jesus, toca em mim, cuida de mim. Mas na hora de agradecer, nós temos um solo. 90% foi embora. Todos receberam a mesma bênção. Souberam se aproximar de Deus quando estavam necessitados. E Deus derrama a sua graça. Mas não tem resposta. Lembra que quando nós falamos sobre adoração, eu disse que a adoração é sempre uma resposta ao chamado de Deus, a algo que Deus faz? Deus toca na vida daqueles homens que eram leprosos, estavam à margem da sociedade, eles não podiam entrar na cidade. Quando eles chegavam perto de alguém, eles tinham obrigatoriamente, segundo a lei de Moisés, gritar, leproso, leproso, para ninguém tocar nele. Para as pessoas saírem de perto porque ele é leproso. Ele era um marginal da sociedade, morava fora da cidade. Recebem a bênção de Deus de serem limpos, restaurados e não voltam para agradecer. É bem possível, irmãos, que esses 9 tenham até ido até o sacerdote, como Jesus diz, vão até o sacerdote. É bem possível. Mas nós não sabemos o que aconteceu com eles. O verso 14 diz que Jesus manda eles irem para o sacerdote, e o texto diz que indo eles foram purificados. Provavelmente Jesus está falando de Levítico 14. E Levítico 14 fala que todo aquele que foi sarado, ele precisa ir ao sacerdote para ser examinado. É preciso ser feito um sacrifício. E aquele sangue do animal, do pequeno animal sacrificado, tem que ser passado no corpo dessa pessoa que foi curada. Ele precisa raspar todo o pelo do corpo para que possa ser vista toda a sua pele. Ele precisa se lavar completamente, tomar um banho e depois ser feito um holocausto pelos seus pecados. Tem uma ordem, uma construção no livro de Levítico e Jesus está dizendo, vai lá. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos. Aquele Levítico 14 era apenas Deus dizendo, é assim que eu vou limpar vocês. O holocausto, que era o último sacrifício, foi a limpeza deles, era Cristo que os limpou.
ainda assim eles eram ingratos. Ainda assim eles não voltaram. Irmãos, quantos são os motivos da nossa gratidão? Quanto motivo temos para bendizer a Deus? Vida, família, alimento, saúde, moradia, trabalho, cura. Quantos de nós foram curados? Mas a maior de todas, salvação. O quanto somos gratos pela salvação que Deus nos deu. A verdade é que nós nos acostumamos. Perdemos a grandeza e a beleza de ser salvo por Cristo. E nos aproximamos dele só quando estamos com problemas ou com dificuldades. Segundo motivo pelo qual agradecemos pouco. Agradecemos pouco porque somos orgulhosos e isso é uma barreira para nos colocarmos diante de Deus em gratidão. Olha comigo o texto. Após irem encontrar com o sacerdote, eles foram purificados no caminho. O texto diz que um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus pergunta, cadê os outros 9? Onde estão? Só veio esse? Para você voltar gritando pela rua, a primeira coisa que você precisa perder é o orgulho. Para você voltar gritando pela rua, em alta voz, dizendo aos 4 cantos do mundo que Jesus o curou, dando glória a Deus, dando graças a Deus em alta voz, para que o mundo saiba o que aconteceu, para que o mundo saiba que você foi tocado por Cristo. Irmãos, diferente do orgulhoso, o humilde não tem vergonha de se humilhar e agradecer. O humilde, ele se prostra, diz o texto, prostrou-se agradecendo-lhe. Tem uma dupla verdade aqui. Ele agradece e adora. Ele olha para Jesus e percebe que há algo diferente nele. E observem, ele era samaritano. Ele não esperava o Messias, como os outros 9 esperavam e conheciam. Não há judeu naquela época que não conheça. Aliás, não há hoje judeus que não conheçam, pelo menos o Pentateuco. Eles sabiam do Messias. E ainda assim eles seguem a sua vida. Israel, ali, aqueles 9 representados como judeus, vão embora. E há um que volta e se ajoelha. Veja que o homem agradece, ele despe-se do seu orgulho e se lança aos pés de Jesus em adoração. É assim que eu e você precisamos aprender a agir. É assim que o nosso coração tem que pulsar para gritarmos em alta voz tudo que Jesus fez por nós. Isso precisa fazer parte da minha vida. Mesmo sendo samaritano, ele não lembra disso. Eu sou samaritano, eu não vou me ajoelhar nos pés de um judeu. Eles eram inimigos mesmo. Ele não lembra disso, ele se lança aos pés de um judeu. Lembre-se que era outro povo e outra religião. Mas ele se lança aos pés do Senhor. Quando estão sãos, judeus e samaritanos não se misturam. Mas como leprosos, estavam ali, agarradinhos, os 10, andando junto, né? Como eu disse, a dificuldade às vezes faz com que a gente se aperte mais e se achegue mais um no outro. Sabe o que é que me dói lendo esse texto? Eles pedem atacado e agradecem no varejo.
Nós somos iguais. A gente faz as listas imensas e tem muitos pedidos a Deus e faz aquele mundo na presença de Deus e quando volta diz, ó Deus, muito obrigado por isso. Algo que para nós é importante, percebe? Então, isso é importante, eu vou agradecer. E um universo inteiro de coisas que Deus faz por você e você esquece. Somos orgulhosos, irmão. Isso é o pecado de Satanás. Construir um coração humilde, que sabe agradecer, que sabe entender que eu sempre estou em dívida com o outro. Ainda que seja amor, essa dívida é constante. Eu devo amor. Terceiro e último lugar. Agradecemos tão pouco porque estamos ocupados demais para agradecer. Jesus pergunta, onde estão os 9? E Jesus diz assim, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? O que estão fazendo os outros 9? Onde eles estão? Jesus ainda diz, não eram 10? Não se sabe onde eles estão. Mas com certeza sabemos onde eles estavam antes. Sabe onde eles estavam? Com certeza separados do povo. Com certeza separados da família. Com certeza fora do mundo da sua época. Dentro da colônia de leprosos que ficava fora da cidade, excluídos e esquecidos. É lá que eles estavam. Então, quando lhe é restaurado o bem de voltar à sociedade, a primeira coisa que eu faço é correr para longe de Deus. Correr para longe de Deus. Quando Deus me toca, me cura, me transforma, me dá algo grande, aí eu vou embora. Irmãos, quantas bênçãos Deus nos deu. E onde estamos na hora de adorar ao Senhor? Meu coração dói, irmãos, quando eu vejo. Nossa igreja é pequenininha e nós somos muito assíduos, louvado seja Deus. Estamos crescendo. Mas me dói o coração quando eu vejo grandes igrejas em momentos importantíssimos, como culto de Páscoa, Natal, e a igreja não está lotada. Cheia de gente querendo adorar, bendizer, cantar. Isso é uma marca da contemporaneidade. O homem tem se tornado a cada dia mais ingrato. Isso não acontece só agora. Isso é uma multiplicação do tempo. Paulo fala como são os homens no final do tempo. E Paulo começa dizendo que eles são ingratos. Ele está lendo este futuro da humanidade. Mas na época de Jesus era do mesmo jeito, irmão. Se você ver o texto de Mateus, capítulo 26, Simão, o texto diz, Simão, o leproso, está dando uma festa na casa dele e recebe Jesus e a mulher do vaso de alabastro. E a diferença entre aquela mulher e aquele homem, principal, está na resposta à pergunta de Jesus, quando ele vê aquele homem pensar, porque Jesus lia pensamento, ele é Deus, que aquela mulher é impura. E Jesus faz uma pergunta muito simples, ele diz assim, olha, eu tenho duas pessoas que me devem, uma me deve 500 denários e outra me deve 50, qual das duas me ama mais? Simão, o leproso, e se ele está dando uma festa porque ele está curado, e provavelmente foi Jesus que curou, por isso que Jesus está na festa, sabe responder. O que devia 500. É óbvio, o que deve mais, ama mais, agradece mais. E Jesus diz, olha, eu cheguei na sua casa, você não me deu um beijo no rosto, essa mulher não cessa de beijar meus pés. Eu cheguei na sua casa, você não me deu água, não fez nada, essa mulher está derramando o guento de 1 ano de trabalho sobre mim, me adorando. A profunda diferença entre Simão e aquela mulher é que ela estava profundamente grata. E Simão não.
E a diferença principal é que ela olha para Jesus e sabe quem ele é. Ele é o Messias. E aquele homem, vendo a mulher adorar Jesus, olha para Jesus e pensa: se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher é impura. Jesus não era nem profeta. Jesus não era nem profeta para Simão o leproso. E o tinha curado. Você sabe qual é a grande diferença, irmãos, aqui? Quando Jesus pergunta, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. É porque aqueles homens estavam ocupados demais com seus afazeres. Cada um voltou para sua casa, quiçá nem foram no sacerdote. Saíram correndo para ver sua família, o seu trabalho, a sua fazenda, ou o que ele tivesse, e não podia ter mais acesso. Ele saiu correndo para voltar para suas vidas. E não voltaram para dar glória a Deus. Será que eles não tinham tempo para voltar? Irmãos, eles gastaram a vida deles sem fazer nada, vivendo fora da sociedade e vivendo de migalhas. Será que eu não tenho um pequeno tempo para voltar e me quedar aos pés daquele que me curou? A grande verdade, irmãos, é que aquele que volta, ele encontrou algo que nenhum dos outros 9 encontrou. Quando Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O único que foi salvo foi esse. E é samaritano. Da mesma forma que aquela mulher que adorava aos pés de Jesus foi salva, Simão viu a glória de Deus. E quer que eu seja sincero? O que eu penso como teólogo, um dos 9 é Simão. Ele está lá no finzinho de Mateus, capítulo 26. E não mostra o momento que ele foi curado. No meu coração, ele é um dos 9. Ele chega a querer dar uma festa. A gente não faz isso, às vezes eu vou fazer uma festa tremenda. Mas quedar aos pés de Jesus, ele não quedou-se. Nem nenhum daqueles 9. Eles tinham as suas próprias prioridades, as suas próprias vidas, os seus próprios afazeres. Não tem tempo para agradecer. Eu quero concluir, irmão, dizendo que aqui nessa perícope Jesus fala de 2 verdades que precisam andar lado a lado. Fé, de que Ele é o curador e o salvador da nossa vida, e gratidão. Adoração. Dar glórias a Deus, bendizer a Deus, engrandecer o nome de Deus por tudo que Ele é e que Ele faz e fez e fará na nossa vida. Uma pessoa que agradece pouco significa também que ela tem pouca fé. Ela não consegue ver o que Deus fez. Assim como Simão não conseguiu ver que Jesus não era maior do que profeta, é maior ainda. Ele era o Messias, ele não tinha fé para ser grato. Assim como esses 9 foram embora, não tinha fé para quedar-se aos pés do Deus santo, justo e maravilhoso. A principal diferença aqui, gratidão. Esse sentimento, quando enche nosso coração, muda a nossa relação com Deus. Mas também muda a nossa relação com o próximo. Eu começo a ser mais misericordioso. Lembra que eu falei que é uma dívida? Quando eu acho que o mundo me deve, quando eu acho que minha mãe me deve, meu pai me deve, meu chefe me deve, meu coração começa a apodrecer. Eu me torno cada dia mais ingrato. Eu me torno vitimista. Eu me torno ressentido.
E eu vou me amargurando na minha vida. Percebe? Porque o mundo me deve. Quando é o inverso, nossa! Eu caio aos pés de Jesus, eu abraço quem me bate, eu dou a outra face. Eu sou aquela sua amiga que está sempre alegre. Seja o que acontecer em tudo, dai graças. Porque o meu coração está grato. Pessoas que manifestam gratidão, irmãos, exibem níveis mais elevados de emoção e de espiritualidade. São pessoas com mais vida, com mais vitalidade, com mais otimismo, com mais alegria, ofertam mais, doam mais, porque tudo aquilo que ele recebe, ele multiplica, ele distribui, como 30, 60, 100 por 1, como nós conversamos aqui. Nós criamos um coração que transborda, porque sai de mim graça, misericórdia, gratidão e amor, e as pessoas que estão ao meu redor percebem isso. O dia sempre vai parecer para nós mais ensolarado, ainda que esteja todo nublado. Porque eu sei que o sol está atrás das nuvens. E que ele sempre vem. Ter um coração grato e agradecer a Deus e amar a Deus gera em nós uma sensação de que a vida vale a pena. E eu quero encerrar com isso. Quando eu sou grato a Deus, quando eu tenho uma alegria no meu viver, quando eu estou satisfeito, quando eu tenho contentamento com a minha vida, com quem eu sou, com quem eu faço, com o meu trabalho, quando eu começo a ficar contente por causa da gratidão, eu tenho aquela sensação de que a vida vale a pena. Então agradecer a Deus vale a pena, adorar a Deus vale a pena, viver para Deus vale a pena, ser grato a Deus vale a pena. Que aquele homem encontrou salvação. E você? Já agradeceu a Deus hoje? Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor. Queremos agradecer de todo o coração. Pelo Senhor ter nos curado do pecado, que é muito pior do que a lepra, porque nos separava de Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, porque temos alimento, porque temos sustento, porque o Senhor nos deu filhos, porque o Senhor tem multiplicado a Tua bênção sobre nós, Senhor. Nós te damos graças. Damos graças a Deus e glórias a Deus nessa manhã. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gratidão é libertadora. Receber a bênção, queridos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui presente no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo, espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus nos dê uma excelente semana e que o nosso coração transborde gratidão. Deus te abençoe.